Bonsoir tout le monde, bem-vindos, bienvenue. Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje, uma terça-feira, meu aniversário de casamento, então assim, terça-feira linda aqui em casa, mas mesmo sendo nosso aniversário, eu quis parar para poder estar aqui assistindo, transmitindo essa live, porque promessa é dívida, prometi estar aqui nas terças-feiras, então estou aqui na terça-feira. Hoje, olha, eu tenho uma colinha, gente. Hoje eu trouxe para vocês expressões do trabalho. Por quê? Vamos começar, antes de falar de expressões do trabalho, um pouco de vocabulário do trabalho. Então, o trabalho, em francês, o trabalho vai ser le travail. Tá certo? Le travail. Essa é o francês neutro. Se eu tiver num registro mais formal, eu vou falar d'une activité professionnelle. Gente, olha o tanto de letrinha dobrada que tem nesse francês, né? Não? Eu tenho uma história para contar. Sabe de onde que dizem já me disseram. Isso a minha primeira formadora, minha primeira professora de francês na Aliança Francesa no Brasil me contou essa história e mais tarde me contaram essa história aqui na França também. Que esse tanto de NNLL, esse tanto de letra dobrada, vem do fato que na Idade Média os monges copistas, eles eram pagos por linha. Então, para poder ser bem pago, o que eles faziam? Eles botavam um monte de letrinha a mais. Olha só. Então, não sei, né? Depois fala que a gente que é brasileiro que é mala, né? Mala tem para todo lado. Então, une activité professionnelle dos monges copistas era, né, aproveitar e botaram várias letras duplas. Então, tá. Une activité profissional, le travail. Eu posso falar para vocês uma profession. Une profession quer dizer a mesma coisa que un métier. Joyce, o que quer dizer métier? Uai, profissão, né? Sinônimos, certo? Então, eu vou falar do travail, le travail ou un emploi. Um emprego, né? Um trabalho, o trabalho ou um emprego, tá certo? Isso falando de maneira neutra, né? Então, aqui nós estamos neutros, aqui nós estamos formais, aqui nós estamos neutros, tá certo? Porque o francês tem vários níveis, né, de francês. E nós vamos chegar no informal, no familier, e aí a gente vai falar un job. Uai, mas job é em inglês também. Un job é un boulot. Boulot quer dizer trabalho. Eu falo que a gente, em português, a gente tem sinônimos, né? Mas em francês tem sinônimo para tudo quanto é palavra importante. Tem sinônimo para... A gente não tem sinônimo para água. Tem sinônimo para trabalho. Tem níveis de língua para falar de trabalho. Trabalho, trampo, tem. Pronto. Boulot é meio que nem que trampo. Olha, gente, eu sou antiga, tá? Esse trampo talvez já esteja bem, assim, desatualizado. Depois vocês me contam o que a moçada fala hoje, tá? Porque o meu filho é francês, então ele me fala a língua de moçada, mas língua de moçada em francês. Em breve ele vai pro Brasil passar um mês, aí ele volta com língua de moçada em português também. PAF. PAF também quer dizer boulot, job, trabalho. Mesma coisa. Tudo sinônimo, certo? Então, le travail, opa, mesma coisa, informal, tá? Quando a gente fala de trabalho, né? Então, eu consigo, né, um trabalho, aí, antes de conseguir esse trabalho,
né? Às vezes, para poder testar um emprego, eu vou poder pedir um estágio, né? Um estágio. O que é o estágio? Estágio pode durar de 1 a 3 semanas, não remunerado. Mais do que isso, é considerado como trabalho escravo? Não. Como trabalho, como atividade não remunerada escondida, entendeu? Como se estivessem abusando da pessoa. Então, o estágio é uma atividade não remunerada, não remuneré, não remunerada, tá? O estágio não é remunerado, então você não é pago para fazer aquilo, tá? E pode durar de 1 a 3 semanas, serve para testar um emprego, ou para testar se esse emprego te convém, se esse tipo de trabalho te convém, ou pode servir também para validar uma formação, por exemplo, no mundo da formação profissional, né, que é o mundo onde eu navego, né, esse mundo da formação profissional, a gente pede para as pessoas que estão em reinserção profissional, quer dizer, que estão trocando, né, de trabalho, antes de jogar tudo para cima e ir embora para aquele rumo, pois de fazer um estágio. Vai lá, meu filho, testa, vê se esse negócio combina com você. Porque vai que você fala, não, eu quero mesmo. Por exemplo, quero ser patissier. Patissier, né, faz bolinhos, faz bolos, faz sobremesas deliciosas. Nossa, eu quero ser patissier, tá decidido meu projeto. Aí, o que acontece? Na hora do estágio, o cara fala, não, tá bom, então amanhã você chega aqui às 3h30 da manhã, né? Aí a pessoa fala, como? 3h30 da manhã? Mas o que eu vou fazer às 3h30 da manhã? Trabalhar, meu filho. Patissier começa a trabalhar às 3 horas da manhã ou 4 horas da manhã. Aí não combina. Então, o estágio serve para a gente verificar, validar se aquele tipo de emprego combina com a gente. Então, vale a pena, às vezes, né, pedir um estágio antes de pedir um emprego para poder ver se aquilo ali combina com você, certo? E mais uma coisa, para também, outra possibilidade, o estágio é também o pezinho da gente ali dentro daquela empresa, né? Por um estágio a gente consegue entrar ali, mostrar do que a gente é capaz e a partir dali, quem sabe, conseguir um emprego. Mas isso é outro departamento, né, gente? Então, um estágio, quem faz o estágio? Un ou une stagiaire. É a pessoa que faz o estágio. Porque quando a gente consegue o tal do emprego, a gente vira, né, un employé. Um employé, ou se não, une. Employé. Gente, desculpa aqui, ó. O un employé, tá certo? Um empregado, que é a mesma coisa que un salarié. Ou une salarié. Gente, pra que põe esse outro Ezinho? Pra falar que é feminino. Salarié, masculino. Une, a marca do feminino em francês é o une salarié. Tá certo? Assalariado. Tá bom? Então, o que é un employé ou un salarié? É alguém que a été embauché. O que é embauché, Joyce? Embauché é alguém que foi contratado. Uai, mas se eu assino um contrato, né? Porque tem um contrato. É o contrato de trabalho, tá certo? Aí eu vou, então, j'ai été contracté. Gente, cuidado. Contrat é contrato, mas contracté é um verbo que a gente usa para contracter hepatite, contracter gripe, contracter covid, contracter doença. Contracter não usa, tá? Para trabalho. Muito cuidado aí. Quando a gente consegue um trabalho, j'ai été embauché.
tá certo? É essa palavra que nós vamos usar. Se vocês têm dúvidas, imagino que tenham, devem estar marcando aí nos comentários. Pode marcar, porque no final da live eu paro tudo, viro a câmera para mim e aí eu posso ver os comentários e responder para vocês, tá certo? Enquanto isso, vamos que vamos. Nossa, eu tenho que quebrar as lâmpadas. Então tá, cuidado. Une offre d'emploi. Ou une petite annonce. Quando eu vou procurar emprego, o que eu vou procurar? Eu vou procurar les offres d'emploi, ofertas de emprego, ou os pequenos anúncios. Observação, anúncio em francês é feminino, ó, petite. Tá vendo aqui? Une, feminino também. Então, nós vamos procurar les offres d'emploi. É ali que vão estar falando para vocês quem está buscando o quê, né? Para vocês poderem responder isso. E aonde buscar offre d'emploi e petites annonces? No site do Pôle Emploi. Ops, vou até pôr maiúsculo isso aqui, ó. Emploi. O que é o Pôle Emploi, gente? É quem manda no negócio. Pôle Emploi é a Agência Nacional para o Emprego. Então, essa agência nacional, ela tem duas funções, tá? Duas funções. A primeira é ajudar a encontrar emprego. E a segunda é o seguro-desemprego. Que eu devia ter marcado em francês, né? Então é a assurance chômage. Eu não gosto de marcar em português, né? Opa! Não gosto de marcar em português, porque eu falo que eu fico com o meu francês, vocês vão embora com o português de vocês e a troca necessária não se faz. Tá certo? Então, seguro, assurance, desemprego, chômage. O Pôle Emploi tem essas duas funções de ajudar a trouver du travail, né? A encontrar emprego, e assurance chômage. Quem perdeu o emprego, pois recebe um seguro-desemprego desse Pôle Emploi. E o Pôle Emploi, então, tem as offres d'emploi. São as mais seguras. Por quê? Porque no Pôle Emploi tem toda uma equipe. Tem a equipe de quem ajuda você a procurar emprego, mas tem a equipe empresa, que fica em contato com as empresas o tempo todo, para poder garantir que são empresas sérias, que não tem rolo, né, confusão, treta, arnaque em francês, né, para não ter arnaque, para serem ofertas de emprego, offre d'emploi, sérieuses, sérias, tá certo? Então o Pôle Emploi garante isso tudo, tá bom? Então, precisou procurar emprego? Vai no site do Pôle Emploi, é lá que tem tudo, tá bom? Continuando, né? Então tá. Então achei uma offre d'emploi. O que eu preciso? Vamos lembrar? A gente precisa de um CV, que é o curriculum vitae, em francês chamado de CV, e uma lettre de motivation. Essa letra de motivação, uma carta de motivação, já falei dela com vocês, ela é assunto para uma aula inteira, gente, porque a letra de motivação, ela tem que estar bem direcionada, tá? Ela tem, não é só eu sei, eu vou, eu quero, não. É tipo, você empresa, vi que vocês fazem isso. Eu, Joyce, propõe para você, né? Eu tenho tal competência. E nós, juntos, vamos fazer tantas coisas maravilhosas. Então, é por aí que acontece uma carta de motivação, tá certo? Isso é uma aula inteirinha, tá bom? E nós vamos tirar o tempo para fazer também. Vou voltar aqui para fazer essa aula com vocês. Aí, na empresa, tá? Mandei meu CV, mandei minha letra de motivação. Mandei para quem?
Mandei para DRH. Mandou para quem, Joyce? Mandei para o diretor ou diretrice de ressources humaines. Gente, quando eu falo que francês e português parece demais, né? Recursos humanos, DRH, diretor de recursos humanos, diretor de recursos humanos. Tá certo? Então essa carta vai ser, a carta e o CV vão ser direcionadas para o diretor ou diretriz de recursos humanos. É ele que vai analisar a sua candidatura. Tá certo? Então é bom identificar essa pessoa. Porque em seguida, se Deus quiser e se tudo der certo, se os anjinhos estiverem do lado da gente, nós vamos ter um entretien d'embauche. Entretien, entrevista, embauche de contratação. Opa lá, a coisa começa a ficar boa. Mais uma aula que vale a pena a gente tirar o tempo de falar desse entretien d'embauche. É a ocasião que o empregador, né, l'employeur, tem. Então, l'employeur que é o empregador, tem de te conhecer, né, de te perguntar quais são as suas competências, o que você faz, né, tudo aquilo que ele precisa saber para saber se você é a pessoa certa para ser o salarié da empresa dele, tá certo? Então isso a gente tem que ter muito cuidado. Cuidar bem desse entretien d'embauche, porque é um momento muito importante, é um momento onde a pessoa vai te conhecer. E olha, a gente fala uma coisa aqui na França, você nunca vai ter uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão, não é? A primeira impressão, ela marca. E a gente não tem uma segunda oportunidade de apresentar essa essa primeira boa impressão. Então, muito cuidado, é a hora da gente vestir arrumadinho, né? Eu falo com as meninas bonitas do nosso Brasil, né? Não sensualiza, garotas, que a gente no Brasil a gente sensualiza muito a maneira de se vestir, né? Então não é a hora de sensualizar, é hora de ser sóbria, é hora de mostrar competências profissionais, tá certo? A belezura a gente mostra depois, tá bom? Então, l'employeur, entretien d'embauche, aí... Que tipo de contrato que a gente pode ter? Então, vamos lá. Type de contrat. A gente pode ter um CDD, que é um contrat à durée, duração, contrato de duração déterminée. Quer dizer, você está contratado do 1º de maio ao... Vamos pôr, tem 3 meses, maio, abril, maio, junho, julho, agosto. Ao 1º de agosto. Esse é um CDD com data de começo e fim. Tá certo? Tem também o CDI, que é um contrat à durée indéterminée. Nesse caso, no CDI, o que nós temos? Nós temos uma data de começo de contrato, mas não tem data de fim, porque é duração indeterminada. Então é a perder de vista, certo? O CDI costuma ser o objetivo máximo da gente, né? Porque com o CDI você tá tranquilo, você não precisa ficar procurando emprego de 3 em 3 meses, de ano em ano, porque o CDD pode durar até no máximo 1 ano, 2 anos. Mas tem uma hora que ele acaba. O CDI não acaba, ele vai. Aí, tá, mas então não quero mais, enjoei, né? Então eu tenho o CDI, foi lindo, maravilhoso, mas se arrumei um emprego melhor, não quero. O que eu vou fazer? Você vai demissionar.
que é démissionner? Pedir demissão, né? Igual em português. Demissão, demissionei. Pedir demissão. Muito cuidado. Uma pessoa que demissiona, ela não tem o direito ao seguro-desemprego, tá certo? O seguro-desemprego não cobre em casos de demissão, tá bom? Mas, se acontecer da pessoa... Onde é que eu anotei isso? Da pessoa ser... acho que eu anotei aqui. Licencier. Licencier é mandar um funcionário embora, tá certo? Licencier é a maneira formal de dizer a coisa, mas a gente pode dizer também virer. E a gente pode também dizer renvoyer. E ainda mais vulgar, né? Mettre à la... Não é questão de ser vulgar, mais informal. Mettre à la porte. Certo? Então, se a pessoa foi licencier, virer, renvoyer ou mise à la porte, aí ela tem direito ao salário de desemprego, tá bom? Mas se ela pediu demissão, não tem direito ao salário de desemprego. Volta lá. Um outro tipo de contrato, então tem o CDD, tem o CDI e tem o anterrima. O que é o anterrima? Anterrima, nós temos inclusive a agência do anterrima, que são empresas... como vou explicar? São empresas que são contactadas por outras empresas para poder encontrar empregados. Então, a agência da Anterrim está em contato com as empresas que têm necessidade de funcionários, certo? Mas a empresa que tem necessidade de funcionário não está com vontade de mexer com contrato, com encrenca, com nada. Então, o que eles fazem? Eles vão numa agência da Anterrim, falam, olha, estou precisando de uma pessoa para uma semana, tal dia, para 2 semanas, tal dia. E aí, a agência da Anterrim é paga para poder conseguir esses contratos temporários. São contratos curtos, certo? E são pagos de maneira diferente. Quando a gente trabalha na Anterrim, a gente ganha um pouco melhor. Mas se for ver, tá o 13º incluso, tá as férias inclusas, né? E não tem garantia de nada, tá certo? Então, o Anterrim é uma outra maneira de trabalhar, é um trabalho temporário, certo? Então, vamos lá. Continuando. Continuando o nosso vocabulário do emprego. Nós temos o SMIC. O que é o SMIC? É o salário mínimo. Eu anotei interprofessionnel. Interprofessionnel de croissance. Croissance quer dizer crescimento. Então, o SMIC é o salário mínimo na França, certo? Esse salário mínimo está em torno de 10 euros a hora. 10 umas poeirinhas, tá bom? Essa informação é importante, porque na França a gente trabalha por hora. A gente trabalha 35 heures par semaine. É o tempo regulamentado de trabalho por semana. Ai, mas eu faço 39. Faz. Então tá. Então, 39 menos 35, a gente sobra 4 horas, ou você vai ser pago em heures supplémentaires,
você vai ser pago, você vai recuperar esse tempo de trabalho em RTT. O que é RTT, Joyce? Recuperação de temps de trabalho. É a lei na França. Trabalhou mais do que 35 horas, qualquer hora que for trabalhada a mais, ou você é pago em horas suplementares, ou você tem o RTT, que é a recuperação de tempo de trabalho. Aí você vai falar, tá, mas isso existe, mas não funciona. Funciona e todo mundo usa, entendeu? Eu já trabalhei em empresa no Brasil, gente, que eu trabalhava das 10 às 4. Aí às 4, a hora que eu tinha acabado de trabalhar, minhas horas estavam terminadas, o gerente do banco onde eu trabalhava me entregava um pacote de envelope desse tamanho assim, era envelope de cheque devolvido. Aí eu tinha que ligar para um por um daqueles cheques devolvidos depois da minha hora de trabalho. E alguém falava em horas suplementares? Não. Falava em RTT? Também não. Era só trabalho sem abusado mesmo. Então, na França, não existe isso. E se você estiver numa situação em que tem esse trabalho abusado, não aceita, não pode. Você pode até aceitar, trabalho. Mas o dia que você sair dessa empresa, você vai num negócio chamado Prud'homme. E no Prud'homme, você dá queixa e você tem ganho de causa, entendeu? É a justiça do trabalho, Prud'homme, tem ganho de causa. Não pode, porque a regra é essa, e aqui na França, uma regra é uma regra e todo mundo respeita. E quem não respeita, tá errado, voltou no Prud'homme, tá certo? Bom, minha canetinha roxa não está escrevendo do jeito que eu quero. Vamos ver se a verde escreve. Então tá. Trabalhamos. Aí, nós vamos, no final do mês tem le salaire. Le salaire, o salário, né? Que a gente falou, no mínimo o SMIC. Ou mais, tá certo? Combinado. Aí, onde que vai vir isso? Vai vir na fiche de paie. Fiche de paie é um contra-cheque, tá certo? Fiche de paie. Quando a gente vai trabalhar também, a gente tem um emploi du temps. Emploi, já vi essa palavra hoje, né? Emprego? Sim, mas emprego do tempo, que é a mesma coisa que um planning. A gente usa muitas palavras em francês muitas palavras em inglês pronunciadas em francês na língua francesa. Então, o planning é aquele projetinho do seu mês. Então, na segunda você faz isso, na terça você faz aquilo, na quarta você não trabalha, na quinta você começa às 10, na sexta você começa às 17 e assim você tem o seu planinho, tá certo? É o emploi du temps, eu nem sei como é que chama isso em português, gente, pra confessar a verdade. Porque tem muitos anos que eu não trabalho, né, no Brasil, e então eu não sei como é que chama o planinho em português. E a última vez que eu trabalhei no Brasil, eu trabalhei numa empresa francesa, então também dá igual, né? Quando a gente trabalha, o que mais que a gente pode ter? A gente pode trabalhar a plantão, plantão. Plantão o que é? É o 35 horas por semana. Certo? Ça, é um plantão, tempo integral. Ou a mi-temps. Mi-temps, então, pode ser a partir de 17 horas e 30 por semana.
certo? Meio período, mi-temps, pode também. O a temps partiel. Aqui a gente tem muito disso, temps partiel, tempo parcial. O que é isso? Por exemplo, vamos pegar de mais longe. Na França, criança não tem escola nas quartas-feiras. Então, nas quartas-feiras, ou manda para cada avó, porque não tem escola. Eles têm escola segunda, terça, quinta e sexta, o dia todo. Mas não tem escola na quarta. Então, na quarta, ou manda para cada avó, ou manda para o centre aéré, né, que é um centro aerado. O centre aéré é um centro de lazeres, né, onde a criança vai brincar, passar o dia ali. Mas tem muitas mães e alguns pais também que vão escolher de não trabalhar na quarta-feira para poder estar em casa com as crianças, porque a empregada doméstica a gente não tem, gente. O conforto que a gente tem na vida no Brasil não tem aqui na França. Algumas pessoas têm, mas a maioria, o francês de base não tem não, né? É outro mundo aqui, né? Aqui é a coisa mais nivelada. No Brasil a gente tem mais diferença, né, de classe social. Tem pessoas que ganham um salário mínimo no Brasil, tem pessoas que ganham 50 salários mínimos no Brasil. Aqui na França a gente vai entre um e alguns, mas né, é raro uma pessoa que ganha 50 salários mínimos na França, tá? Então o francês de base, né, não vai ter essa pessoa que vai vir cuidar da casa dele, que vai vir trabalhar para cuidar das crianças dele. A gente faz tudo, tá? Então, a gente pega um tom parcial no trabalho, que pode ser a 80%, por exemplo. Eu já trabalhei a 80%, porque para ter meu mercredi, para ter minha quarta-feira, em casa com meu filho que estava pequeno. Pode ser um tom parcial a 60%, 70%, também pelas mesmas razões. Aí você trabalha 3 dias e meio por semana. O tempo de trabalho aqui, ele é bem variado, tá? E dá bem pra gente adaptar em função das necessidades da gente. Eu gosto muito disso, né? Eu acho que o trabalho é uma coisa que a gente tem que poder ajustar à vida real da gente. Então, aqui na França a gente tem essa questão. E esse é um tom parcial, certo? E outra coisa boa pra caramba aqui na França, você lê congé payé. Congé é um tempo que você não trabalha, congé payé são férias, né? É um tempo que você tem o direito de fazer nada. E pode ir de 5 a 8 semanas. Como eu estava, por exemplo, no mundo da formação, né? Eu tinha direito a 8 semanas de férias por ano. Não tudo de uma vez. Inclusive, porque além das crianças não terem aula na quarta-feira, elas têm férias a cada 6 semanas. Então, a cada 1 mês e meio, a meninada tá tudo em casa, você não sabe o que você faz com as crianças. Aí você tem o direito de pegar uma semaninha de férias para poder ficar em casa com as suas crianças, para poder viajar, para poder fazer alguma coisa, certo? Então, ler com o GPE, a gente pode usar do jeito que quer. Acho que no Brasil também tem uma história que tem que tirar as férias 1 mês inteiro e não pode ficar fracionando, né? Aqui on peut fractionner ler com o GPE tranquilamente, sem o menor problema. Pode até pegar 3 dias de férias, não tem problema. Bom, que mais? Congé maladie. Então, congé é um tempo que você não trabalha, maladie, doença, que vem com um arrêt do trabalho, que é a licença médica, tá? Congé maladie, arrêt do trabalho, é uma licença médica, que também é um direito. E nós temos o caso de partir à la retraite, que é a aposentadoria.
Tá dando mó pau esse assunto aqui na França atualmente. Acho que fechou nos 64 anos. Eu sou meio assim na lua, né? Vocês veem, agora era pra eu estar assistindo o Jornal Nacional. Não estou, tô aqui com vocês. Não assisto televisão, gente. Eu moro na lua mesmo. Na lua e na beira do mar, um lugar maravilhoso. Tem muita coisa pra fazer. Não tem tempo de ficar assistindo televisão e brigando por causa dessas coisas. Então, fico meio desconectada da realidade, né? Mas a verdade é que partir à la retraite, partir para aposentadoria, acho que fechou no 64 aqui na França. E para terminar a nossa aulinha, algumas expressõezinhas. Por exemplo, être débordé. Être é o verbo ser, estar, né? Déborder, borda, vem da borda, né? Então passou da borda, é quando a gente tá por aqui, né? Tá passando das tampas de tanta coisa para fazer, tá lotado de coisa para fazer. Estar débordé. Que pode ser também être à la bourre. Être à la bourre quer dizer apressado, atrasado, desesperado de coisa para fazer. Je suis à la bourre, quer dizer que eu tenho um monte de coisa para fazer, não fiz tudo. Nossa senhora, vida louca, entendeu? Então, être débordé e être à la bourre são expressões para falar que eu tenho trabalho demais, tá bom? Muito mais do que eu dou conta de fazer normalmente, tá bom? Nós temos uma outra expressão, essa com o verbo avoir, avoir du pain sur la planche. Ter pão em cima da prancha. Quer dizer, ter pão em cima da prancha, né? Ter pão na tábua de cortar. E isso quer dizer ter muito trabalho, ter muita coisa para fazer, muitas atividades para realizar. Avoir du pain, né, sur la planche. E olha o que esse pain eu vou falar. Pain, né? Sur la planche, tá bom? Agora que está chegando o 1º de maio, né? Que é o meu presente de aniversário. Gente, eu tenho um presente de aniversário todos os anos, desde o dia que eu nasci. Nasci no 30 de abril e no dia seguinte do meu aniversário eu tenho direito a um feriado. Acho super bacana o meu presente de aniversário. Mas o meu presente de aniversário esse ano cai numa segunda. Oh, que pena! Não dá para faire le pont. Então, faire le pont é fazer a ponte, é emendar feriado, né? Quando o feriado cai na terça, a gente mata a segunda, aquela coisa. Então chama faire le pont. Esse ano não vai dar para faire le pont no dia do meu aniversário. Mas não tem problema, não. A gente festeja assim mesmo. Mais uma expressãozinha, mais duas para terminar. Então, uma é travailler au noir. O black é quando a gente trabalha, o noir ou o black, é quando a gente trabalha sem declarar, né, para os impostos o trabalho. E é uma coisa que acontece muito com pessoas que vêm para cá e que vêm sem a documentação certa. O que acontece? Não tem documento. Como é que contrata a pessoa? Não tem jeito. Aí o que faz? Contrata no black. Ótimo, né? Beleza, tudo bem, é um emprego. Só que o que acontece na hora, na prática? Como é um trabalho sem contrato, a gente não tem direito a todas aquelas outras coisas que eu já marquei lá para trás. Não tem direito a seguro-desemprego, não tem direito a ir no prud'homme, não tem direito nem de desistir, gente. Não tem direito a nada. E aí o que acontece? Pode acontecer de você ser mal pago, pode acontecer de você trabalhar não sei quantas horas e ser pago só algumas horas. Acontece. Pode acontecer de você ser abusado. Então, muito cuidado com o trabalho no black. E o black, gente, mas a gente não aprende no inglês, que é black. O francês não fala inglês em inglês. O francês fala inglês em francês. Então, a gente fala no black. Tá certo? Então, trabalhar no black,
o que acontece é que a gente se ferra. Então, muito cuidado, tá certo? A gente tem que procurar trabalhar, declarer. Declarado. Tá certo? Então aqui tá o vocabulário que eu trouxe para vocês hoje. O que eu vou propor, então, agora eu vou mudar a câmerazinha, né? Vai ter um momento aí de mudança para poder responder as perguntas que eventualmente vocês tiverem feito, tá bom? Vamos lá para isso. Opa, vou conseguir virar minha câmera sem derrubar nada. Opa, então vamos aqui comigo. Como é que eu fiz isso aqui? Aqui. Pronto. Vamos chegar um pouco mais pra cá. Certo? E vamos ver se tem perguntas. Ô, gente, vocês foram tão comportadinhos. Perguntar nada, viram que eu não estava conseguindo responder, né? Então, se tiver pergunta agora, é a hora. Podem aproveitar. Deixa eu ver se eu arrumo isso aqui. Opa, me vê melhor. Melhorou a luz? Tá certo. Então, esse era o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês hoje, né? Expressões do mundo do trabalho. Voltei. Expressões do mundo do trabalho. Eu vou estar vindo com mais conteúdos, né, nas próximas semanas, já para, né, ir agregando, né, informações para ajudar vocês mesmos a falar francês. Então, hoje foi vocabulário do mundo do trabalho. Alguém tem uma questão? Dou-lhe uma? Senão, vou poder fechar aqui. Bonjour, Tabi. Vejo umas pessoas que eu conheço aqui. Não tem pergunta. Quero parabenizar você. Explica muito bem. Parabéns e obrigada. Oh, que linda! Muito obrigada, Haiti. Muito obrigada. É com amor, né? A gente trabalha com amor e dá certo, né? É o que eu falo, gente. A história do trabalho, né? Falo pro povo. Tem que achar um trabalho. Eu vejo as pessoas procurando emprego. Quer qualquer coisa. Cuidado, gente, porque quando a gente pega qualquer coisa... merci, Jacqueline. Quando a gente pega qualquer coisa, a gente corre o risco de pegar um trabalho que a gente não gosta. Trabalho é uma coisa que começa cedo, que faz todo dia e acaba tarde. Então, tu passar o dia inteiro naquela coisa horrorosa que a gente não gosta, mas obrigada, Haiti. Mas é um inferno. A ideia é a gente poder... Não importa onde você esteja no mundo, não é porque você está num país que não é o seu, que você é obrigado a fazer coisa que você não gosta, né? Vamos falar francês aí, vamos nos colocar em situação de poder curtir a vida, né, gente? Trabalhar tem que ser curtição. A cara que essa pessoa vem trabalhar aqui, 8 horas da noite, né? 8h49 mesmo, dia de aniversário de casamento. Era pra eu estar ali comendo morangos com meu amor. Escuta, fala pra mim, Haiti. Era pra eu estar ali comendo moranguinhos com meu amor querido e tô aqui com vocês feliz, porque eu faço o que eu gosto. Trabalhava com limpeza. Conta pra gente, Haiti. Deve ser Haiti, né? Mas a gente aqui em francês fala Haiti. Tô escutando. Vai contando aí pra nós que eu vou conversando. Trabalhei muito tempo com isso, é digno, mas eu queria mudar de trabalho. Claro que é digno. Todo trabalho é digno. Não tem menor dúvida nisso. E tem gente que gosta de trabalhar com limpeza. Eu conheço gente... Gente, eu fiz um curso de limpeza uma vez e eu aprendi a lavar vidro. Nossa, mas aquele trem é bom demais. Que curtição que é lavar vidro. Que você fica ali naquele negócio... Com o rodinho, né? Bom pra caramba. Adorei. Eu poderia fazer minha vida ali naquele emprego. Mas não deu certo. E passei pra outra coisa, mas tudo bem, né? Então, quer mudar de trabalho. Encontrou trabalho no boutique. Tem se desdobrado para aprender o francês. Precisa. Porque na boutique você tem que poder acolher seu cliente.
É uma guerreira, mas é mesmo. Continua forte, porque você pode. A gente tem que fazer o que a gente gosta. Que é essa carinha aí, Jaqueline? Conta pra mim. É eu limpando os vidrinhos? O reboladinho que vocês perderam, gente. Mas limpar a vida é a farra, né? Então, incentivar a aprender, bora coragem, isso mesmo, tem que aprender, porque vale a pena. Você vê, hoje você já está falando um pouco de francês, ou talvez já esteja falando até bem, né? Mas você já está se virando em francês, você já pode fazer uma coisa que você gosta. Se o que a gente gosta é fazer limpeza, ótimo! Gente, eu conheço gente que empilha caixa na usina e acha que é bacana pra caramba, ninguém perturba a vida dele, vai lá, faz o serviço dele, pronto, ganha o salário dele no final do mês, ó, tem nada para preocupar. Tem gente que gosta desse tipo de atividade. Tem outras pessoas que gostam de trabalhar quebrando a cabeça, tipo alguém que a gente conhece, né? Eu preciso de complicação. Se o trem estiver facinho demais, eu fico aborrecida. Então, para a gente poder fazer o que a gente gosta, a gente precisa se dar as condições para aquilo, né? E aí, bora ser feliz, né? Então, olha, parabéns, Haiti, tô feliz por você, tá trabalhando numa boutique, muito bom mesmo, sucesso no seu emprego. Né, Elismael, também? Então, gente, mais perguntas? Se não tiver perguntas, eu vou fechar por aqui, hein? Eu tenho um casamento para festejar hoje, o meu. Obrigada a vocês. Sem vocês, gente, não sou nada, né? Preciso de vocês para poder o meu trabalho existir, né? Porque quem que eu vou ensinar se eu não tenho aluno, gente? Né? Então, é um momento muito feliz para mim também, tá? Então, bonne soirée para quem ainda vai ficar acordado, bonne nuit para quem já vai dormir e a mardi prochain, até terça que vem. Amor a aula. Obrigada, Regiane. Muito obrigada a você também, né, Regiane? Tá aprendendo também, né, Regiane? Já sabe bem, né, Regiane? Você faz uns devoirs super bacana, eu fico fã. Eu sou daquelas professoras que fica encantada com os alunos, mas encanto mesmo, tá? Que bom. Então, bonne soirée tout le monde. Au revoir.